O Pássaro do Sol, Neil Gaiman. Parte 1. O clube epicuriano naquela época era uma turma divertida e barulhenta. Eles sabiam mesmo farrear. Eram 5. Havia Augusto Duas Penas McCoy, que tinha o tamanho de 3 homens. Comia por 4 e bebia por 5. Seu bisavô fundara o clube epicuriano com a renda de uma tontina da qual se esforçara muito. A maneira tradicional para ser o beneficiário. Havia o professor Mandalay, baixinho, nervoso e cinza como um fantasma. E talvez fosse um fantasma. Coisas muito estranhas já aconteceram. Que só bebia água e comia porções minúsculas em pratos que pareciam travessas. Tudo bem. Para isso, não é preciso ter interesse em gastronomia. E Mandalay sempre chegava ao âmago de cada prato colocado à sua frente. Havia Virginia Butch, a crítica de restaurantes, que já fora dona de grande beleza, mas agora era uma ruína solene e magnífica, e se deliciava em sua derrocada. Havia Jack Newhouse, descendente, de maneira duvidosa, do grande amante, comilão, violinista e duelista Giacomo Casanova. Assim como seu famoso ancestral, Jack Newhouse, já tinha partido um sem número de corações e devorado um sem número de grandes pratos. E havia Zebediah T. Crawcrustle, o único epicuriano que não tinha um tostão. Ele vinha da rua para as reuniões do grupo, com a barba por fazer e uma garrafa de bebida barata num saco de papel pardo, sem chapéu, sem sobretudo e muitas vezes quase sem camisa, mas comia com mais apetite do que todos os outros. Augustus Duas Penas McCoy estava falando. Já comemos tudo o que pode ser comido, disse Augustus Duas Penas McCoy, e havia tristeza e um leve sofrimento em sua voz. Comemos abutre, toupeira e morcego frugívoro. Mandalay consultou seu caderno. O abutre tinha gosto de fazão podre. A toupeira tinha gosto de caramujo da carniça. O morcego frugívoro surpreendentemente lembrava porquinho da Índia doce. Comemos caiapó, aiá e panda gigante. E aquela bisteca grelhada de panda! Suspirou Virginia Butch e sua boca se encheu d'água com a lembrança. Comemos várias espécies há muito extintas, observou Augustus Duas Penas McCoy. Comemos mamute e preguiça gigante da Patagônia congelados. Se tivéssemos conseguido o mamute um pouco antes, queixou-se Jack Newhouse. Mas deu para entender por que os elefantes peludos sumiram tão rápido depois que as pessoas os provaram. Sou um homem de gosto refinado, mas depois da primeira mordida só conseguia pensar no molho barbecue do Kansas City e no sabor que a costela daquele bicho teria se estivesse fresca. Não há problema nenhum em ficar no gelo por 1 ou 2 milênios, comentou Zebediah T. Crawcrustle. Ele sorriu. Seus dentes podiam ser desalinhados, mas eram afiados e fortes. Mesmo assim, se você quer sabor de verdade, precisa degustar o bom e velho mastodonte. As pessoas comem mamute apenas porque não conseguem um mastodonte. Já comemos polvo, polvo gigante e polvo descomunal.
continuou Augustus Duas Penas McCoy. Comemos lemingues e tigres da Tasmânia. Comemos aves do paraíso australiana, sombria e pavão. Comemos peixe-golfinho, que não é golfinho mamífero, a tartaruga marinha gigante e o rinoceronte de Sumatra. Já comemos tudo o que há para comer. Bobagem! Há muitas centenas de coisas que ainda não provamos, retrucou o professor Mandalay. Milhares, talvez. Pense em todas as espécies de besouros que existem e ainda não comemos. Ai, Mandy, suspirou Virginia Butte. Quem já provou um besouro já provou todos, e todos nós já degustamos várias centenas de espécies. O rola-bosta pelo menos tinha um gosto marcante. Não, interveio Jack Newhouse. As bolinhas de bosta é que tinham. O besouro era particularmente sem graça. Mas aceito o seu argumento. Nós escalamos os píncaros da gastronomia, mergulhamos nos abismos da degustação. Tornamo-nos cosmonautas explorando mundos jamais sonhados de sabor e comilança. É verdade, concordou Augusto Duas Penas McCoy. As reuniões mensais dos epicurianos vêm acontecendo há mais de 150 anos, desde a época do meu pai, do meu avô e do meu bisavô. E agora temo que seja necessário parar, porque não resta mais nada que nós ou nossos antecessores no clube já não tenhamos comido. Eu queria ter vivido nos anos 1920, lamentou-se Virginia Butte. Sabe, quando a lei permitia que homem constasse no cardápio. Mas só depois de ter sido eletrocutado, observou Zebediah T. Crocrustle. Já estava meio frito, chamuscado e crocante. Não deixou em nenhum de nós uma predileção especial pelo leilão bípede, a não ser em um sujeito que já tinha essa inclinação. E, de alguma forma, nós acabamos com ele em poucos minutos. Ai, Krusty, por que você sempre finge que estava lá? Perguntou Virginia Butte, bocejando. Qualquer um pode ver que você não é tão velho assim. Não deve ter mais de 60 anos, mesmo levando em conta os efeitos do tempo e da vida ao relento. E os efeitos são profundos, sim, respondeu Zebediah T. Crocrustle. Mas não são tão profundos quanto você imagina. De qualquer forma, existe uma infinidade de coisas que ainda não comemos.